Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um curso da Igreja Batista Água Viva de Sorocaba, Ministério de Ensino. Eu sou o Fábio Porcel, vou estar aqui com vocês nas próximas 4 aulas para nós estarmos falando sobre um tema que é muito importante, um tema pertinente, algo que normalmente não é muito falado nas igrejas, mas que é um tema que vai ser muito esclarecedor, tanto para vocês como foi para mim, que é sobre a criação versus a evolução. Nós temos aqui um tema muito interessante para nós debatermos, conversarmos, aprendermos juntos, e eu penso que nós vamos ter um tempo bem legal. Então vamos aqui para o curso. Primeiramente, por que nós devemos falar sobre esse tema? Tá? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Poxa, mas por que a escola bíblica, o Ministério de Ensino da minha igreja está falando sobre criacionismo e sobre evolucionismo? Por que será que isso é importante para nós? A gente viveu tão bem sem isso até hoje, por que a gente vai falar sobre isso hoje? Olha, o momento ele é muito propício para nós falarmos sobre isso, principalmente porque no começo desse ano, em janeiro de 2020, nós tivemos a nomeação do Benedito Guimarães Aguiar Neto, esse professor que está aqui na imagem, que ele foi nomeado para ser o presidente do CAPES, né? E o que é o CAPES? O CAPES, ele, imagine vocês que é um órgão que trata da parte de pesquisa do Brasil. Tá? Seria o principal órgão, a principal referência em pesquisas acadêmicas nas universidades do Brasil. Então, ele proporciona bolsas para os alunos, recursos para os laboratórios, para os institutos, para as universidades. É um órgão extremamente importante na linha acadêmica de pesquisa. E qual que é o problema disso tudo? Como vocês podem ver, aqui nós temos o currículo do Benedito Guimarães, professor. Ele foi graduado e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é doutor pela Universidade de Berlim, na Alemanha. Ele fez pós-doutorado em Washington, nos Estados Unidos. 9 anos reitor da Universidade Mackenzie. E, como vocês viram ali embaixo, ele é criacionista. Então, eu fiz questão de colocar um recorte aqui do portal G1. Na época, no dia 24/1, foi publicada essa notícia. E você vê qual é a manchete que eles colocaram. Defensor do criacionismo é anunciado novo presidente da CAPES. Então, você percebe que a, a imprensa, de uma certa forma, o noticiário, as revistas, os jornais, os sites, eles vão tratar muito dessa linha. O criacionista foi nomeado presidente da CAPES. E isso daí é muito pertinente para nós, porque com a nomeação dele, com certeza esse assunto criacionismo versus o evolucionismo, que seria o pensamento e a linha contrária ao criacionismo, eles vão surgir em pauta. Tá? Nós vamos ver aqui ao longo do curso que no meio acadêmico os criacionistas eles não são bem aceitos, eles sofrem duras críticas e na imprensa, de um modo geral, nós vamos perceber isso. É óbvio que nesses tempos da pandemia nós estamos tendo muito noticiário relacionado à pandemia, do vírus coronavírus, então a gente não vai ter tanta informação ou tantas pessoas falando sobre isso, esse assunto foi um pouco abafado. No momento em que eu estive disposto a estudar mais sobre esse assunto e justamente preparar também esse curso para a nossa igreja e para todos que quiserem aproveitar esse curso, eu tinha certeza que esse assunto estaria em pauta, seria tema de programas de televisão, e seria notícia em sites, em revistas. Eu tinha certeza que sairia na revista super interessante, por exemplo, uma capa com alguma coisa relacionada a isso, e pode ser que isso aconteça um pouco mais para frente, mas o assunto ele virá à tona. E é importante que todos nós saibamos o que se trata. E o que nós temos de base científica hoje, de informações, para nós defendermos uma coisa ou escolhermos o qual lado nós estamos nessa disputa que surgirá. Então, a respeito do nosso curso que nós vamos ter aqui, nós vamos ter apenas 4 aulas, tá? São 4 aulas que estão bem resumidas, o assunto ele é complexo, ele é extenso, tem muita informação que você pode achar na internet, depois eu vou passar aqui as referências desse curso, você pode procurar essas referências da internet, são ótimos professores que tem. Nós vamos resumir, trazer
para a nossa realidade aqui, o curso, de uma forma que seja mais fácil de nós todos entendermos, mas que contenha aqui as informações que nós precisamos. Então, nessa primeira aula que nós estamos iniciando hoje, é uma aula que se chama Ciência e Religião versus Religião. Nós vamos falar sobre o criacionismo, né? O que é o criacionismo, quais são os tipos que existem. Nós vamos falar um pouco sobre as regras que existem na ciência e também nós vamos debater esse assunto. Cientista bom é cientista ateu? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Na aula seguinte, que seria a nossa segunda aula, o tema dela é o universo. Então, nós vamos estar falando sobre a grandeza do universo. Eu vou mostrar aqui, através de números, um pouco do que nós conhecemos do universo de hoje, o que o homem já tem de acesso a esse universo. Nós vamos explicar também sobre a teoria do Big Bang, que é uma teoria extremamente difundida no meio acadêmico e principalmente nas escolas, né, dos nossos filhos. Nós vamos estudar um pouquinho dessa teoria do Big Bang e nós vamos ver também evidências que apontam para a criação do universo. Então, para ser mais específico, na aula 2 nós vamos falar sobre 10 evidências científicas que apontam para a criação do universo e não para a teoria do Big Bang. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a vida, né? Então, a complexidade da vida, nós vamos mostrar aqui como a vida é complexa, mesmo nos seres mais minúsculos, mais microscópicos, aqueles que nós pensamos que são seres muito simples, nós vamos ver que há uma complexidade muito grande na vida deles. Nós vamos falar sobre a teoria da evolução bioquímica, então nós vamos trazer aqui também como que os evolucionistas entendem que a vida surgiu na Terra, como que eles entendem que as coisas começaram. Nós vamos falar sobre as evidências que apontam para a criação na vida também, assim como evidências apontam na criação do universo, as evidências que apontam da criação da vida. E por último, nós vamos falar na nossa quarta aula, somos a evolução do macaco, né, ou dos macacos? Então nós vamos falar sobre a teoria da evolução de Darwin, nós vamos falar sobre evidências que contrariam Darwin, tá? Existem muitas evidências que contrariam a teoria da evolução de Darwin, e quem é o Criador e os seus atributos. Nós vamos encerrar esse curso falando sobre quem é o Criador. Se nós estamos falando de um criacionismo, é porque existe um Criador. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses atributos do Criador. As referências que eu usei para essa aula, para esse curso, basicamente estão voltadas para esses dois professores, que é o Marcos Eberlin e o professor Adalto Lourenço. São grandes homens que têm se dedicado, que têm colocado a cara a tapa no meio acadêmico, que têm se exposto em universidades, em conferências, para justamente defender o ponto de vista criacionista através de pesquisas científicas, tem livros publicados, eles têm artigos, eles têm trabalhos científicos nessa linha. E a teoria do design inteligente, que é uma teoria que justamente faz o contraponto à teoria da evolução, teoria de Darwin, que é uma teoria que justamente defende o criacionismo, só que de uma forma totalmente acadêmica, totalmente científica. Ali existem vários professores, vários mestres, doutores do mundo inteiro, homens que têm publicado muitas obras, muitos artigos científicos, muito trabalho científico nessa área, levantando aí um estandarte do criacionismo no meio acadêmico. Então, essas são as minhas referências para esse curso. Na verdade, tudo que eu vou estar falando aqui, praticamente tudo foi retirado desses homens, dessas obras, das obras deles, dos vídeos deles, das aulas deles, dos cursos que eles dão, as palestras, as conferências, é um material que tem ali muito deles, né? Mas para nós começarmos a falar, nós vamos falar um pouquinho de história, tá? Essa discussão criacionismo e naturalismo, né? Que é o que nós chamamos de naturalismo, essas teorias que defendem que as coisas vieram à existência de forma natural. O criacionismo defende que as coisas vieram à existência por meio de uma criação, e o naturalismo não, por meio de uma evolução de processos naturais. Então, essa discussão, apesar de nós estarmos aqui em pleno 2020 discutindo esse tema, que será ainda mais discutido, eu entendo dessa forma, na medida em que os noticiários começarem a falar mais sobre esse assunto,
Mas esse tema não é novo, ele já era discutido isso na Grécia Antiga. Tá? Há mais de 600 anos antes de Cristo, nós já tínhamos essa discussão. Então, nós tínhamos do lado dos naturalistas, nós temos aqui, para citar dois exemplos, Tales de Mileto, que viveu por volta do ano 620, ali na casa dos anos 600, e também nós temos Empédocles, né, que também viveu aí na casa dos anos 492 a 430. Esses dois pensadores, eles já levantavam essa bandeira do naturalismo. Então, Tales de Mileto, por exemplo, ele dizia: o mundo evoluiu das águas, né, ou da água, por processos naturais. Então, você veja, ele já defendia a ideia naturalista de Darwin há 600 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.600 anos atrás, nós já tínhamos um filósofo defendendo que o mundo teria evoluído da água por processos naturais. Tá? Então, essa discussão não foi primeiramente levantada por Charles Darwin, né? Foi sim levantada já há muito tempo. Empédocles dizia: sobrevive o que estiver melhor capacitado. Né? Também uma das grandes máximas aí da teoria da evolução de Darwin, né? que é a teoria da seleção natural, isso já era discutido há muito tempo atrás na Grécia Antiga. E também nós tivemos alguns outros pensadores, filósofos, que se levantaram também com ideias opostas, a ideia de que as coisas não vieram à existência de forma natural, e sim de forma que foram criadas. Então, Platão, por exemplo, que viveu ali por volta dos anos 400 antes de Cristo, ele dizia: as leis da natureza demonstram uma criação racional. Então, Platão, ele acreditava que, ao você observar as leis da natureza, isso deveria apontar para uma criação racional, ou seja, alguém, de forma racional, pensada, criou todas aquelas coisas. E Aristóteles, também um pouco mais novo aí do que Platão, ele dizia: o universo foi criado segundo um plano racional. Então, ele entendia que o universo, quando ele observava o universo, ele percebia que havia um ajuste muito fino entre as coisas, que elas deveriam ter sido planejadas. Então, é uma analogia que o professor Adalto Lourenço faz, imagina que você encontra um parafuso e aí você encontra uma porca que encaixa perfeitamente a rosca daquele parafuso naquela porca. Então, automaticamente, você já percebe que uma coisa foi feita, planejada em cima da outra. As coisas não foram feitas por acaso, houve ali um planejamento, houve um plano racional para que as coisas funcionassem. Então, isso Aristóteles já defendia há mais de 300 anos antes de Cristo, né? Portanto, há mais de 2.300 anos atrás. Então, essa discussão da origem do universo e da vida não é algo recente, isso já vem há muito tempo. Mas nós vamos definir aqui criacionismo, porque existem vários tipos de criacionismo e nós precisamos dizer o qual tipo de criacionismo nós vamos focar esse curso. Então, por exemplo, existe o criacionismo científico, que é o criacionismo que trabalha somente com as evidências científicas e os dados científicos que nós temos. Então, tudo que foge disso, o criacionismo científico já não se apega. Ele vai se apegar somente naquilo que a ciência tem de concreto. Nós temos também o criacionismo religioso. O criacionismo religioso, ele já é um criacionismo que tenta trazer o porquê de Deus ou deuses terem criado as coisas. Então, você imagina que nesse criacionismo religioso nós temos aqui as mitologias. Então, a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia romana, todas essas mitologias que nós vemos em filmes, em histórias, ele entra no criacionismo religioso. E, por último, nós teríamos o criacionismo bíblico. Tá? O criacionismo bíblico é o único que descreve a criação. Então, no dia 1, o que Deus fez, no dia 2, no dia 3. Então, a maneira com que as coisas foram criadas, a sequência com que as coisas foram criadas, isso nós temos muito no criacionismo bíblico, de forma diferente dos demais. Mas eles se interlaçam, eles estão ali de forma que um, às vezes, toca no que o outro também defende. Então, por exemplo, nós vamos falar muito sobre o criacionismo científico. Tá? Esse curso ele é
ele é um curso que é eminentemente científico. Nós vamos trazer aqui muitas das evidências científicas do criacionismo, né? Porém, o criacionismo bíblico, ele também tem muitas coisas, e nós vamos ver aqui também nesse curso, que já foram comprovadas cientificamente, que fazem parte ali do criacionismo científico, aquilo que também está relatado na Bíblia. Porém, a Bíblia não está preocupada com a ciência exclusivamente, ela tem outras preocupações teológicas, então tem uma outra parte do criacionismo bíblico que nós não temos no criacionismo científico, né? Mas, porém, tem alguma parte que se entrelaça. Nós vamos falar também sobre a teoria da evolução, que também tem muitas coisas que coincidem com o criacionismo científico, algumas também tangem ali o criacionismo bíblico, mas, de certa forma, ela também tem coisas que não estão nem no criacionismo científico e nem na Bíblia. É válido lembrar que esse curso não é um curso que vá focar no criacionismo bíblico, tá? O criacionismo bíblico você pode encontrar diversos outros cursos, até ministrado por teólogos, pessoas mais voltadas para essa área da Bíblia, de interpretação, né, da palavra de Deus mesmo. O nosso curso ele vai também falar um pouco sobre a Bíblia, mas nós vamos falar de forma mais intensa sobre o criacionismo científico. E o criacionismo religioso, você vê, ele fica fora completamente do científico. Você não consegue nem interligar as coisas, né? Então, aquilo que a gente ouve da mitologia grega, da mitologia nórdica, de Deus casando com o homem e formando semideus, aquelas coisas de você não vai encontrar nada na ciência, aquilo fica mesmo no âmbito mitológico, que nós não vamos tratar nesse curso. Tá? E eu queria destacar que você veja que existem áreas que são comuns a todos, ao científico, ao bíblico, à teoria da evolução. Um exemplo que eu dou é as plantas e os animais serem organizados, né, segundo a sua espécie. Então, tanto o criacionismo científico, quanto o bíblico, quanto a teoria da evolução, todos eles defendem que as plantas e os animais, eles foram gerados, criados segundo a sua espécie, né? Então, mostrando para vocês que existem áreas aí que todos eles estão em acordo. Então, qual que é a proposta básica do criacionismo científico? Isso é importante nós sabermos para nortear todo o nosso estudo, né? Então, a proposta básica do criacionismo científico é de que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e a complexidade neles existentes. Então, o criacionismo científico, ele não tem como objetivo provar a existência de um Deus, seja ele bíblico ou não. Não é essa a natureza do criacionismo científico. O criacionismo científico ele simplesmente está apoiado de que as coisas não poderiam vir à existência de forma natural, que elas precisariam ser criadas. Então, o que defende o criacionismo científico é que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à tona a existência, o universo, a vida e a complexidade que existe neles. Então, esse é a nossa proposta básica, e é em cima disso que nós vamos caminhar com esse curso. Outra afirmação que o criacionismo científico propõe é que o universo e a vida, eles foram criados completos, complexos e funcionais. Então, além de dizer que há um criador, há um designer, como chamam, né, na teoria do design inteligente, há alguém ou algo que criou todas essas coisas, ainda nós acreditamos que elas foram criadas completas, de forma complexa e funcional. Então, essas são as propostas básicas que nós temos aqui nesse criacionismo. E o que é ciência, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho na ciência, a ciência é a busca do homem sem amarras ou preconceitos por conhecimento. Então, sempre que o homem, em qualquer momento da humanidade, da era da humanidade, toda vez que o homem busca um conhecimento sem amarras e sem preconceitos, ele está fazendo ciência. Então, nós temos essa imagem de que ciência necessariamente é um laboratório, algo que surgiu recentemente, mas não. A ciência sempre existiu, ela sempre esteve presente na humanidade, porém, cada qual na sua limitação, mas sempre que a ciência buscou conhecimento, sempre que o homem buscou conhecimento, então ele estava praticando a ciência. E
trazendo para o nosso curso, quais conhecimentos nós estamos buscando? Então, nesse curso, nós estamos buscando como foram criados ou formados o universo e a vida. Então, nós vamos nos ater a isso nesse curso. Nós queremos saber como foram criados o universo e a vida. Como? Essas coisas surgiram de forma espontânea, por forças naturais, não guiadas, ou elas foram criadas por alguém em um determinado momento? É essa que é a nossa preocupação, é essa que é a nossa dúvida e é isso que nós vamos buscar de conhecimento nesse curso, né? Nós temos regras na ciência. A ciência possui regras? Sim, a ciência possui algumas regras. Coloquei algumas das principais regras aqui para nós falarmos. Uma das regras da ciência é só sei que nada sei. Então, essa regrinha é muito básica para a ciência. Toda vez que um cientista debruça em cima de uma pesquisa, ele tem que partir do princípio que ele não sabe nada, porque ele está investigando as informações. Ele não pode chegar diante da pesquisa dele achando que ele já sabe aquilo que ele ainda não viu. Ele tem que buscar saber, ele tem que buscar o conhecimento. Outra coisa, o cientista ele deve seguir os dados, doa a quem doer. Então isso também é uma regra na ciência. O cientista ele não pode seguir a intuição dele, ele não pode seguir a crença dele, a fé dele, não. Ele tem que seguir os dados. Então o bom cientista é aquele cientista que ele é guiado pelos dados científicos, pelas informações, pelas evidências científicas que ele encontra em suas pesquisas. Outra coisa, dispa-se dos preconceitos. Cientista bom é cientista que não tem preconceito. É cientista que vai fazer uma análise, que vai fazer ciência, ou seja, vai buscar um conhecimento sem um preconceito. Porque se você tem um preconceito, você vai querer achar aquilo que te interessa. E o que não te interessa, você vai fazer vista grossa. Então, o bom cientista é aquele que não busca as informações com preconceitos. Outra regra na ciência, duvide sempre. Você tem que estar sempre duvidando, você tem que estar sempre tentando provar que a sua teoria não funciona. Você tem que estar sempre tentando buscar provas e evidências que refutem a teoria proposta. Porque assim você fortalece a teoria. Porque cada vez que você busca duvidar de algo, você também faz com que aquilo se fortaleça. E, por último, publique ou pereça. Então, essa regra é básica para quem trabalha com pesquisa. Se você não publicar, alguém, em algum tempo, vai descobrir aquela pesquisa que você estava fazendo, vai publicar e vai levar todo o crédito da pesquisa. Então, tem que se publicar. Agora, nós vamos falar sobre a causa das coisas, né? Então, eu dei aqui uma introdução sobre o que é ciência, as regrinhas da ciência, tudo para nós chegarmos aqui um pouquinho e entender a causa das coisas. Todas as coisas que estão ao nosso redor, sejam elas materiais ou até mesmo as atitudes, os eventos que acontecem ao nosso redor, todos têm forças que fazem isso acontecer, tem causas, a gente chama das causas das coisas. Ou foram causas naturais que originaram aquilo, ou foi uma mente inteligente que originou aquilo. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender muito fácil. O primeiro exemplo que eu dou é o que eu chamo de cofre aberto. Esse exemplo, o professor Eberlin, né, o Marcus Eberlin cita num dos cursos dele. Então, você imagina que você saiu para trabalhar, você volta para sua casa. Quando você chega na sua casa, a porta da frente da sua casa ela está aberta. Você estranha aquilo, a porta estar aberta, você não lembra de ter deixado a porta aberta, mas de qualquer forma você pensa, bom, pode ser que alguém entrou na minha casa, ou pode ser que o vento abriu a porta, ou pode ser que, sei lá, algum vento muito forte bateu e abriu a minha porta. E aí você continua andando na sua casa, você vai até seu quarto, e aí você chega até o cofre do seu quarto que você tem lá escondido, e de repente você percebe que o cofre está aberto, com a senha digitada. Você percebe que os documentos seus que estavam dentro do cofre, todos eles estão lá, porém o dinheiro que você tinha guardado ali sumiu. Bom, causas naturais, forças naturais ou uma mente inteligente?
Quando você viu a porta aberta da sua casa, você pensou, bom, pode ser uma causa natural, pode ser força da natureza, pode ser um vento muito forte, uma tempestade que deu e abriu a porta. Quando você se depara com o cofre aberto, com a senha digitada, aí você logo pensa, não, aqui é uma mente inteligente que interferiu. E por que você sabe que ali houve a interferência de uma mente inteligente e não forças naturais? Porque, na verdade, nós sabemos que forças naturais não produzem, não digitam códigos de cofre. E tampouco faria uma seleção nas coisas que seriam tiradas de dentro do cofre. Percebe como o ser humano ele já possui o raciocínio para identificar a causa das coisas? Nós sabemos, nós conseguimos inferir se a causa são forças naturais ou se a causa são provenientes de uma mente inteligente. Né? Vou dar outro exemplo para vocês, que o homem trabalha com isso há muito tempo, a arqueologia. Por exemplo, imagine que pesquisadores, arqueólogos estão escavando um sítio arqueológico e, de repente, eles se deparam com uma peça igual essa que vocês estão vendo, que é uma pedra lapidada para se ficar no formato de uma lança. Obviamente, eles vão se deparar com aquilo e perceber que há algo diferente, há algo estranho. De repente, eles percebem que existem naquele mesmo sítio arqueológico várias peças do mesmo tamanho, com o mesmo formato. E logo eles pegam a peça, eles percebem que a peça ela é pesada o bastante para perfurar o couro do animal, porém é leve o suficiente para poder voar. Então logo você parte e pensa, uma mente inteligente fabricou isso. Forças naturais não teriam esculpido uma flecha, uma ponta de uma flecha ou uma lança dessa forma. Apesar de ser uma pedra, você percebe que houve ali o trabalho de uma mente inteligente. O homem já consegue fazer essas coisas há muito tempo. A arqueologia já consegue distinguir coisas que foram criadas por uma mente inteligente e coisas que foram criadas por forças da natureza. Nós conhecemos a erosão? Conhecemos. Nós conhecemos as forças que agem numa rocha ao longo do tempo? Conhecemos. Mas nenhuma delas produz pontas de flecha, muito menos várias pontas do mesmo tamanho no mesmo local. Então, obviamente, você já conclui que uma mente inteligente estava por trás disso. E também nós temos, nos dias de hoje, né, mais recentemente falando, a ciência forense. A ciência forense ela age da mesma forma, ela busca saber a causa das coisas. Então, se tem ali uma pessoa que foi morta, um corpo que está morto no chão, então logo vem os peritos, os investigadores, para saber qual foi a causa daquela morte. A pessoa pode ter morrido por causas naturais ou a pessoa pode ter sido assassinada. Pode ter sido uma força natural, às vezes uma doença, às vezes um ataque cardíaco, às vezes um acidente, a pessoa caiu, ou sei lá, alguma coisa aconteceu com ela, forças naturais, ou pode ter sido uma mente inteligente. Será que ela foi envenenada? Será que alguém atirou contra ela? Será que alguém desferiu algum golpe e a matou? Então a ciência forense consegue avaliar essas coisas e ela consegue saber se aquela pessoa morreu por causas naturais ou se ela foi de fato morta por alguém, por uma mente inteligente. Então, o ser humano ele já tem essa capacidade. E eu queria deixar aqui claro também que, veja bem, você não consegue provar com uma prova cabal se o cofre foi aberto por forças naturais ou por uma mente inteligente. O que você tem são evidências muito fortes, fortíssimas, de que apontam para que o cofre foi aberto por uma mente inteligente e não por forças naturais. Da mesma forma na arqueologia. Você sabe que você não consegue provar cabalmente, a não ser que você tivesse vivido naquele tempo e visto com os próprios olhos, ou se você tivesse filmado alguém fazendo, lapidando aquela pedra, você não pode afirmar categoricamente 100% de chance de que aquilo foi fabricado. Mas você tem evidências que apontam para isso. E da mesma forma na ciência forense. A não ser que você tivesse uma câmera para ver o momento do assassinato, você não saberia ao certo, com 100% de exatidão, o que aconteceu. Você teria evidências que te levariam a acreditar que uma mente inteligente ou forças naturais teriam ocasionado aquela morte daquela pessoa. E por que eu estou dizendo isso?
Porque quando nós formos avaliar, né, e aí nós vamos entrar aqui, ó, aonde que nós queremos chegar com tudo isso? Nós queremos chegar que qual foi a causa primeira do universo e da vida? Então, o que nós estamos propondo nesse curso é estudar isso. Como surgiu a vida e como surgiu o universo? Qual foi a causa primeira? Nós falamos que todas as causas, todas as coisas, elas possuem uma causa. Seja uma causa natural, seja uma mente inteligente por trás daquilo. Nós queremos saber, o universo surgiu por causas naturais, forças naturais não guiadas, ou uma mente inteligente orquestrou todas as coisas? E a vida? Causa natural ou força, ou uma mente inteligente também projetou, planejou a vida? Essas são as perguntas que a gente faz. E por que eu fiz aquela analogia de que nós não temos nunca 100% de certeza? Porque ao menos que eu e você pudéssemos voltar no tempo, no dia em que o universo surgiu, aí nós poderíamos falar com exatidão como a coisa aconteceu. Caso contrário, nós temos que trabalhar com o quê? Evidências que apontam ou para a criação ou para a sua evolução, ou para o seu surgimento natural. Então, nós trabalhamos com evidências, assim também na vida. Nós não estávamos presentes no dia em que a vida surgiu. Como nós não estávamos presentes, nós temos que buscar as evidências que apontam ou para a criação ou para a evolução da vida. Então, esse que é onde a gente quer chegar. Mas nós temos aí que, num determinado momento, ciência e religião começaram a se separar. Eu gostaria de lembrá-los que ciência e religião nem sempre foram inimigas, tá? A ciência e a religião, elas caminharam muito bem juntas por muitos anos, muitos e muitos anos. Inclusive, se nós estudarmos um pouquinho a história da humanidade, nós vamos voltar ali na Idade Média, onde a religião dominava amplamente o mundo, né, principalmente a Europa. E naquela época nós tínhamos o período das trevas, o conhecimento ele era muito escasso, pouquíssimas pessoas detinham conhecimento, a grande maioria das pessoas não tinham conhecimento, a ciência estava praticamente estagnada, não tinha muito, as pessoas não estudavam muito essas coisas. Porém, após a reforma protestante na Europa, nós vamos lembrar que com a reforma surgiram muitas e muitas academias e universidades. O ensino, né, a educação passou a ser muito investida, muito fortalecida nessa época. Então, depois nós tivemos a Contra-Reforma da Igreja Católica, que também veio com muitos colégios jesuítas, que veio com muitas escolas e também fortaleceu muito a ciência. E aí, no futuro, logo na sequência, nós tivemos o grande período onde as grandes descobertas científicas, onde grandes homens da ciência estiveram aqui nessa terra e produziram muita ciência. E as principais universidades que nós temos até os dias de hoje, elas surgiram naquele período da Reforma Protestante. Muitas delas universidades totalmente financiadas e construídas com recursos da igreja no momento. Então, a ciência e a religião nem sempre foram inimigas, mas houve um tempo, sim, que elas se separaram bastante, que foi justamente em 1859. Então, quando Charles Darwin publica o livro dele, A Origem das Espécies, né, que vocês estão vendo aqui, essa edição, a publicação de Charles Darwin, aí as coisas começaram a se separar, em 1859. Então, você tem o darwinismo, que é tratado no livro dele, a evolução bioquímica. Então, Darwin traz aí toda uma teoria de que a vida teria surgido da evolução bioquímica, a evolução das espécies, a seleção natural, e aí começa a estremecer o meio acadêmico, né? Então, a partir dessa época, o naturalismo, né, que são as ideias de Charles Darwin, ele domina a ciência. Então, o meio acadêmico hoje, ainda hoje, mesmo quase 200 anos depois, nós temos um meio acadêmico hoje extremamente dominado pelo naturalismo. A ponto de quando você tem um professor, que, como nós vimos do Benedito, que ele traz ali uma ideia criacionista, que é uma ideia contrária ao naturalismo, ele já passa a ser rotulado de criacionista. Há uma certa perseguição, uma certa
preconceito muito grande contra os cientistas que não são adeptos do naturalismo, os que creem no criacionismo. Há uma perseguição, até por assim dizer, por esse meio acadêmico e, consequentemente, que esse meio acadêmico ele acaba se difundindo para as nossas escolas, acaba se difundindo também para as televisões, para os jornais, as revistas, enfim, aos poucos a população, a própria humanidade começa a olhar já essa situação como delicada, que é o que nós vemos hoje, a ciência e a religião em posições muito delicadas, uma pisando em ovos para não gerar muito atrito com a outra. Mas aí surge uma pergunta: cientista bom é cientista ateu? Porque se nós vemos que o criacionismo ele é rejeitado praticamente no meio acadêmico, se nós vemos que o naturalismo dominou o meio acadêmico de forma tão expressiva, então surge logo esse dilema, né? Cientista bom é cientista ateu? Isso daqui é uma pergunta que eu prefiro responder através da história. Então nós temos aqui alguns homens, eu separei alguns, tá? Existem muitos e muitos outros homens, mas eu tentei separar aqui os principais nomes de cientistas que defendiam o criacionismo, ou seja, não eram ateus. Nós temos aqui Boyle, né, um dos principais nomes da química, né, Dalton, Einstein e Newton, então não precisamos nem apresentar, Faraday, Thomson, Kepler, né, o camarada que descobriu as leis que regem aí as órbitas dos planetas, Mendel, uma das pessoas que mais influentes na genética, né, começou muito com os trabalhos de genética. Então, nós temos Pascal, Pasteur, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, né? Temos aqui alguns nomes que são assim referências nas suas áreas, que são cientistas que conseguiram trazer aqui para esse mundo muita luz nas suas áreas que trabalharam, né? E nenhum deles era ateu. Então, essa história de que cientista bom é cientista ateu, essa história nunca se provou na história da humanidade. Eu trouxe aqui algumas frases de alguns desses homens. Então, por exemplo, o Thomson, que estava ali retratado, ele é pai da física atômica, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906, e ele dizia assim, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Thomson, pai da física atômica. Albert Einstein disse assim uma vez: uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda a obra e o pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Então, Einstein entendia que existia uma inteligência superior que, comparada a ela, o pensamento humano é insignificante. O Schrödinger, que é pai da mecânica quântica, ele dizia assim: a ciência, às vezes, finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu, infelizmente, eliminar o sobrenatural. Então Schrödinger, ele defende de que a ciência, ela escolheu eliminar o sobrenatural e começou a caminhar esquecendo o sobrenatural, só que aí quando surgem as dúvidas, ela tem que dar alguma resposta e acaba dando respostas quase sempre tolas. Max Planck, todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza, ou do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. Então você vê, Planck já dizia que se você estudar as coisas a fundo, você vai encontrar a mão de Deus ali na natureza. Caso você não encontre, você vai ter que inventar algum nome para alguma coisa, porque se recusa a identificar como Deus. E isso não ficou só nos cientistas mais clássicos, mais antigos. Nós temos também eu vou trazer aqui algumas frases de cientistas modernos, contemporâneos a nós,
como eles enxergam as coisas, né? Por exemplo, Richard Smalley, que é um Nobel em Química no ano de 96, ele dizia assim: a evolução acaba de receber um golpe mortal. Depois de ler o livro A Origem da Vida, aquele mesmo que Darwin publicou, e com meus conhecimentos em química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Então, alguém que está combatendo de forma muito clara a teoria da evolução da vida, a origem da vida de Darwin. James Tour, um dos maiores químicos da atualidade. O James Tour, para vocês terem uma ideia, ele cria nanomoléculas, ele cria figuras, como por exemplo esses carros nanomoleculares, ele cria bonecos nanomoleculares. Ele disse assim: eu construo moléculas e sei o quão difícil é esse trabalho. E esse entendimento aumentou a minha fé em Deus. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus. Então você vê que são depoimentos, são frases, declarações de homens que estão se dedicando a vida toda a buscar o conhecimento, a praticar ciência. E você vê que são homens que em nenhum momento percebem a ciência entrando em conflito com Deus, porque a ciência não entra em conflito com Deus. Uma coisa complementa a outra, né? Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Nós estamos entrando aqui na reta final da nossa aula, nessa primeira aula, e eu queria deixar uma perguntinha aqui para vocês. Será que um dia a ciência vai provar a existência de Deus? O que vocês acham? Vocês acham que algum dia a ciência vai provar a existência de Deus? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que a ciência nunca vai provar a existência de Deus. E o motivo de eu achar isso está nesse versículo da Bíblia, né, de Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vocês percebem aqui pelas escrituras sagradas que Deus, ele requer do homem a fé. Então, se um dia a ciência comprovasse a existência de Deus, então o homem não precisaria mais de fé para se chegar a Deus. Mas quis Deus que o homem exercesse a sua fé para chegar até ele. Como ele diz aqui, ó, é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Nós temos que crer que Deus existe e não estudar num livro de ciências que ele existe. Porque existe uma diferença muito grande. Quando você crê que ele existe, você tem que aplicar fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz o versículo. Então, a minha opinião é que o homem, a ciência humana, jamais provará a existência de Deus, porque nós vamos ter, como eu falei já anteriormente, nós vamos ter as evidências. Existem inúmeras evidências. Vamos ver nesse curso aqui muitas evidências que apontam para a criação e apontam para um Criador que está muito alinhado com o Criador da Bíblia, com o Deus da Bíblia. Nós vamos ver nesse curso muitas evidências. Porém, a ciência um dia vai provar a existência de Deus? Eu creio que não. Mas fica aí para vocês essa pergunta refletida, né? E tem uma frase do professor Adalto Lourenço que eu acho muito boa. Ele fala em algumas das palestras dele, e eu fiz questão de colocar aqui porque ela, para mim, reflete muito o que é a Bíblia com relação à ciência, né? Esse embate ciência e religião. Ele diz assim: toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Eu acho muito sábio o que ele diz, muito sábio, porque nós temos um autor, e esse autor é o mesmo Senhor Deus. E ele criou todas as coisas, então nós temos a obra da sua criação para nós contemplarmos e buscarmos enxergar a Deus. E nós temos também a obra das suas palavras, que é a Bíblia. Então, nunca poderia Deus se contradizer. Falar uma coisa na Bíblia e falar outra coisa na natureza, porque o autor das duas obras é o mesmo. Então, se as coisas estão entrando em contradição, ou
É porque a ciência não está devidamente estabelecida. Por exemplo, teoria do Big Bang. Nós vamos falar sobre ela na próxima aula. É uma teoria que ela não está estabelecida, ela não está nada estabelecida. Ela possui inúmeros problemas, equívocos e situações não explicadas, então ela não está devidamente estabelecida. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela é uma lei natural que está devidamente estabelecida. Nós sabemos como ela funciona, nós podemos calcular como ela funciona, nós podemos prever como as coisas vão agir por conta da lei da gravidade. Isso é uma ciência devidamente estabelecida. Porém, o Big Bang não é uma ciência devidamente estabelecida. A teoria da evolução de Darwin não é uma ciência devidamente estabelecida. Então, quando as coisas parecem entrar em contradição, pode ser ou porque é uma ciência que não está devidamente estabelecida, ou pode ser uma Bíblia mal interpretada. Vou dar um exemplo. Tem muitos que dizem: o homem foi criado do barro. Deus criou Adão do barro. Não, Deus não criou Adão do barro. Você está interpretando de forma errada a palavra. A palavra diz que o homem foi criado do pó da terra. Do pó da terra existe uma diferença enorme. Quimicamente falando, existe uma diferença enorme entre o barro e o pó da terra. O pó da terra contém todos os elementos químicos que existem nesse planeta. E sim, o corpo humano possui todos os elementos químicos que possui nesse planeta. Ele foi feito realmente dos elementos químicos que estão presentes nesse planeta. O ser humano, o corpo humano, não foi feito do pó da Lua, nem do pó de Marte, nem do pó de Vênus. Sim, os cientistas já possuem o pó desses planetas, já possuem pó da Lua, e não tem os elementos químicos que compõem o corpo humano na Lua, e nem em Vênus, em Marte, seja lá que planeta for. O que existe é aqui na Terra. Então, você vê um exemplo que muitas vezes a palavra é erradamente interpretada. O homem é feito do barro. Não, o homem não é feito do barro, o homem foi feito do pó da terra. Há uma diferença. Tá? Então, isso que eu trouxe para vocês e nessa primeira aula, e gostaria de encerrar com esse versículo de João 20, 29. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, voltando mais uma vez, será que a ciência um dia vai provar a existência de Deus? Eu creio que não, mas a Bíblia nos diz que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, que fique para nós também essa noite que é importante que nós aprendamos, busquemos as evidências científicas, sim. Nós vamos ver através desse curso o quão grande é o nosso Deus. Nós vamos ver através desse curso o quão maravilhoso é nosso Deus pelas suas obras, pela sua criação. Nós vamos ver isso. Mas nós também somos bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Nós não precisamos ver, voltar lá no ano zero para saber qual foi a criação, como foi a criação, se foi Deus mesmo que criou, se foi obra do acaso. Não. Bem-aventurados os que não viram e creram. Certo, amados? Eu fico por aqui, então, nessa primeira aula nossa. Gostaria muito que vocês estivessem presentes aqui na segunda aula. Nós vamos entrar mais na parte científica mesmo. Essa primeira aula foi uma aula mais introdutória, um pouco mais filosófica, para nós estarmos aí pensando um pouco sobre ciência, religião, sobre essa questão de se cientista bom é cientista ateu, todo esse embate que sempre existiu e que está provavelmente em vias de se acalorar aí no nosso Brasil nesses dias. Então, eu convido vocês a participar da próxima aula, onde nós vamos falar muito sobre o nosso universo, nós vamos ver quão maravilhoso é o nosso universo, quão grande ele é e, consequentemente, quão grande é o nosso Deus que criou todas essas coisas. E nós vamos mostrar através de evidências científicas, você vai receber argumentos, muitos argumentos, para conversar com as pessoas que às vezes possam estar em dúvida com relação ao nosso planeta, ao nosso universo, à criação, teoria do Big Bang, nós vamos falar sobre algumas coisas. Tá? Então eu fico por aqui e que vocês possam ter gostado dessa primeira aula. Até mais.